O que é um CDB? Você já ouviu falar nesse tipo de investimento? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um basicão sobre o CDB, sobre esse tipo de investimento, que é um investimento de renda fixa, e vou mostrar para vocês mais detalhes sobre esse tipo de investimento. A gente vai chegar na conclusão que um CDB de um banco tem o mesmo risco da poupança daquele banco. Sim, é o mesmo tipo de risco, então deixa eu explicar para vocês isso mais detalhado. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender de jeito super simples, super leve, que nem eu tô falando aqui com vocês, não deixe de se inscrever no canal. Curte o vídeo para fortalecer o trampo. E bora aí, chega de enrolação. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Ele é um investimento do tipo de renda fixa que é emitido pelos bancos. Só para deixar claro aqui para vocês, para ficar mais simples de entender, o investimento do tipo de renda fixa nada mais é que um crédito. Nada mais é que um crédito que a gente, investidor, está dando para quem está oferecendo aquele investimento. E aí, dependendo de quem é essa pessoa que a gente está emprestando o nosso dinheiro, vai depender do tipo de renda fixa. Uma poupança, a gente está emprestando o nosso dinheiro para uma instituição financeira. Poupança do banco A, poupança do banco B, enfim. E o CDB é exatamente a mesma coisa. A gente está emprestando o nosso dinheiro para um banco A, para o banco B, enfim. E aí os outros investimentos de renda fixa nada mais são também que créditos. A gente vai emprestar o nosso dinheiro para outras instituições, sem ser as instituições financeiras, sem ser os bancos. E por a gente estar emprestando o nosso dinheiro para alguém, né? A gente vai receber um prêmio por isso. E esse prêmio que a gente recebe é os juros, é a rentabilidade do tipo de renda fixa, que a gente já vai ter uma noção, mas não vai saber certamente quanto que a gente vai ter lá no futuro. Então esse é um detalhe legal de saber, que um investimento de renda fixa nada mais é que um crédito. Bom, dito isso, dito que a gente está emprestando o nosso dinheiro para alguém, fica muito mais fácil de entender quais são os riscos da renda fixa, porque eles existem. Qual que é o risco de você estar emprestando seu dinheiro aí para o seu amigo? É ele não te pagar, certo? Então qual que é o risco da gente estar emprestando nosso dinheiro para um CDB ou para uma poupança ou para qualquer que seja renda fixa? É exatamente isso, é a instituição que a gente está emprestando dinheiro não pagar a gente, dar um calote na gente. E como é que a gente faz para mensurar tudo isso? Como que a gente faz para mensurar esse risco de crédito, né? Existe uma métrica dentro do mundo financeiro chamada de rating. Eu já gravei um vídeo explicando sobre o rating das empresas, eu vou deixar aqui no card para vocês darem a conferida. Tá um vídeo bem da hora, é um dos vídeos mais legais que eu já gravei, então confere lá. Mas o rating nada mais é que a média, nada mais é que a nota daquela empresa. Então se a empresa tem uma nota máxima, que é o AAA, né, o investimento AAA, quer dizer que ela tem um risco muito baixo. O risco da gente emprestar nosso dinheiro para ela é muito baixo. E se a nota dela for baixa, ou seja, se o rating dela for baixo, quer dizer que ela tem um risco maior. E aí quando a gente fala de um CDB, o rating que a gente está analisando é de uma empresa do setor financeiro, né? Um banco. Os bancos têm rating também, cada banco ali tem uma nota própria. E aí conforme o banco vai variando a nota. Mas quanto que está rendendo isso? Qual que é o rendimento de um CDB? Bom, de maneira tradicional, a gente pode emprestar nosso dinheiro para o banco de duas formas, tá? Uma pela poupança, né, que é o mais comum, que a gente mais escuta falar, e a outra é por um CDB. Elas são muito parecidas, mas qual que é a grande diferença? A diferença está na rentabilidade. Eu vou falar um rapidão aqui para vocês sobre poupança, eu também já gravei um vídeo, tá aqui no card, mas eu não vou ficar falando aqui sempre, porque vai aparecendo aqui para vocês e vocês vão vendo. Mas resumindo, a poupança tem um rendimento de 70% da Selic. Isso quando a Selic está abaixo de 8,5%. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, né? A poupança vai render 0,5% ao mês. Então se o CDI está hoje 2%, quer dizer que a poupança vai render no ano 1,4% ao ano. Beleza? Nota esse número aí. E aí a gente já chega nisso. E qual que é a rentabilidade dos CDBs? Então, os CDBs, eles têm três tipos de rentabilidade, tá? A pré-fixada, a pós-fixada e a híbrida, que é uma mistura dessas duas primeiras que eu falei. A pré-fixada, a gente já vai ter um rendimento anual pré-fixo, né? Então, na pré-fixada, a gente já vai saber quanto que a gente vai ter quando a gente for retirar lá na frente. Então, um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é um CDB está rendendo 6% ao ano e você tem que ficar nele por 3 anos, vai? Você não pode tirar seu dinheiro de lá. Então, durante 3 anos, o seu dinheiro vai render 6% ao ano. Isso daí pré-fixado, já acordado, então se você ficar até o final, não vai ter problema nenhum dessa rentabilidade, ou seja, você vai saber lá no futuro quanto você vai ter. Só que se você precisar sair no meio desse tempo, né, você vai ter que analisar a marcação de mercado. Às vezes pode estar valendo mais, pode estar valendo menos aquele título que você está comprando, que no caso é o CDB, então pode variar com o tempo. Então você vai chegar lá, vai ver no seu aplicativo lá quanto está rendendo, vai ver que está negativo, vai achar estranho porque é renda fixa, mas nada mais é que a marcação de mercado. Se você ficar até o final do prazo do seu CDB, que eu já vou falar um pouco mais assim, mais para frente aí sobre liquidez, já falo. Se você ficar até o final dele,
você vai receber o acordado, fechou? O pós-fixado nada mais é que a rentabilidade do seu investimento atrelado a algum indexador, ou seja, atrelado a alguma taxa. Pode ser tanto o CDI, e aí vai estar falando lá que o seu CDB está rendendo 100% do CDI, ou 110% do CDI, ou 90% do CDI, enfim, não sei. Vai ter várias dessas opções. No híbrido, nada mais é que uma mistura dos dois, né? Uma taxa pré-fixada mais um indexador. E aí, no caso, no híbrido, o mais comum é estar ligado à inflação. São investimentos em inflação. Então vai render o que o IPCA render mais um pouquinho. Por que isso? Porque aí seu dinheiro nunca vai estar perdendo para a inflação, sacou? Vai render o que a inflação render mais um pouquinho. Então você vai acompanhando a inflação, é bom para proteger no longo prazo sua carteira. Então é também um investimento super legal. Então vocês entenderam como funciona a rentabilidade. Mas falando um pouco mais da liquidez, é aquele negócio que eu falei para vocês. Vai ter diversos tipos de liquidez, diversos CDBs. Os CDBs são como as ações. Tem diversos tipos de ações, tem diversos tipos de CDBs. Coloca na cabeça que o CDB é uma classe de produtos. CDB tal, as ações tal. Sacou? A comparação? Facinho também. Então, por ter diversos tipos de CDB, cada tipo vai ter uma liquidez própria. Então tem CDB que tem liquidez diária, então se você precisar sair, beleza, você saiu ali. Tem CDB que tem liquidez 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, vai depender. Só que lembra que eu falei para vocês da marcação de mercado. Se você ficar até o final, não tem problema. Agora, se você precisar sair antes, sair no meio, aí vai depender da marcação de mercado. O seu rendimento pode ser que não esteja pelo que você combinou ali com aquele CDB, né? Pode ser que esteja ali desalinhado com a rentabilidade que você tinha visto lá. É importante a gente lembrar da relação entre risco, retorno e liquidez, tá? Por quê? Porque quanto maior for o risco do nosso investimento, do nosso CDB que a gente está colocando lá, mais retorno ele tem que trazer pra gente. Por quê? Porque senão não compensa eu estar correndo esse risco. E aí que tá o que eu queria comentar com vocês. Qual que é a diferença do risco entre uma poupança de um banco e o CDB daquele mesmo banco? O risco é o mesmo. É o banco quebrar, é o banco dar calote. Então, se o risco é o mesmo, a rentabilidade teria que ser a mesma, certo? Então, não acontece isso. Muitas vezes os CDBs dos bancos estão pagando 100% do CDI, enquanto na poupança está pagando 70% lá. Então não faz sentido a gente deixar nosso dinheiro na poupança. Então se você gosta da poupança, se você acha que o banco ele é mais seguro que, sei lá, qualquer outro tipo de investimento, tira da poupança e coloca no CDB. Porque o risco é o mesmo, não vai mudar muita coisa em relação ao risco. E aí a relação de liquidez e rentabilidade também importa, tá? Porque se a gente tem dois investimentos, um com pouca liquidez, ou seja, a gente não consegue tirar o nosso dinheiro ali por 10 anos, e o outro com uma liquidez diária, ou seja, a gente pode tirar ele qualquer dia. Qual que teria que pagar mais pra gente? Se os dois pagassem a mesma coisa, dessem a mesma rentabilidade, não faz sentido a gente deixar nosso dinheiro parado lá. Então, por nosso dinheiro ficar parado lá naquele investimento, a instituição tem que pagar um prêmio por isso, e aí a rentabilidade aumenta. Então, quanto menor a liquidez, maior o retorno. Sabendo essas duas relações aqui, você já está entendendo bastante sobre CDB e já consegue analisar aí uma boa e uma má opção. Bom, ainda falando sobre o risco, né? É importante falar que os CDBs eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, você vai ter até R$250 mil por instituição que você está investindo, né, de garantia caso aquele banco que você está investindo, né, caso a instituição financeira que você está investindo quebre e tente te dar um calote. Você vai ter um dinheiro ali de garantia, né? 250 mil por instituição que você está investindo. E isso é mais um ponto positivo aí quando a gente está falando dos riscos, né, dos CDBs como um todo. E aí eu queria trazer aqui para vocês o tema de reserva de emergência. Eu gosto de falar que uma das opções para a gente alocar nossa reserva de emergência é um CDB de liquidez diária, que pague também 100% do CDI, né? Porque além dele estar pagando 100% do CDI, tem a liquidez diária, né? E você ainda tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, você ainda tem proteção do FGC. Bom, sobre os custos dessa operação, a gente pode citar dois principais, tá? O imposto de renda, que é cobrado sobre o que você está colocando lá, e o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Tá aqui na tela para vocês, a tabela regressiva do imposto de renda. Então ela funciona da seguinte maneira: se a gente deixar o nosso dinheiro até 180 dias, que seriam 6 meses, a gente tem que pagar 22.000% sobre o que rendeu. Lembra, sobre o que rendeu. Se passar disso, se for de 181 até 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, a gente tem que pagar 20% sobre tudo que rendeu. Aí passou disso, de 1 ano até 2, de 1 a 2 anos, né? A gente tem que pagar 17.000% do que rendeu. E aí, passado 2 anos, passados 120 dias,
720 dias, desculpa, a gente tem que pagar 15% sobre o que rendeu. A alíquota do imposto de renda é regressiva, ou seja, ela vai diminuindo com o tempo. E a alíquota mínima dela é de 15%. Então, mais que 2 anos, 10 anos, 20 anos, é sempre 15%. Eu também vou deixar aqui do lado para vocês a tabela regressiva do IOF. Ela funciona da mesma maneira que o do imposto de renda, só que em vez de chegar na alíquota mínima em 2 anos, é em 30 dias. São 30 dias corridos, não são 30 dias úteis. Então como que ela funciona? Com um dia de investimento, com um dia de rendendo lá no nosso CDB, no caso, a gente teria que pagar 96% sobre tudo que rendeu. Ou seja, praticamente tudo. Aí, com o tempo, com 2 dias 93, com 3, 90 e assim vai. A hora que chegar lá no dia 30, depois de um mês da gente ter o nosso dinheiro investido lá, a alíquota cai para zero. Então depois de um mês você não precisa mais se preocupar com o IOF. Lembra que todo o imposto que eu estou falando aqui para vocês é só sobre o rendimento, tá? Não é sobre o total que você tem investido. Eu acredito que o CDB é uma ótima opção para você ter uma porcentagem ali da sua carteira, tá? Lógico, vai depender de perfil para perfil, qual CDB é um pouco mais arriscado, dá para colocar tanto aqui, dá para alocar tanto ali. Então isso daí é muito pessoal, mas eu acho que o CDB é uma ótima opção, tá? Estou falando aqui minha opinião para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada, pode ter acontecido, ou se você tem alguma sugestão de algum vídeo aí, por favor, vem aqui embaixo e comenta tudo isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te agregado alguma coisa. Então, por favor, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Isso fortalece demais todo o trabalho que dá para gravar, para editar que vai ser e também para postar, para fazer o roteiro também desse vídeo. Foi trabalhoso. Contem comigo se vocês precisarem, estou postando vídeo aqui direto no canal, então pode comentar aí que eu vou ajudar vocês com o que vocês precisarem. Tamo junto, é só o começo, valeu!